Bom dia, sejam muito bem-vindos ao webinar O Processo e as Pessoas. O meu nome é Pedro Carvalho, faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje, iremos contar com a presença do professor Rui Franco, que é diretor-geral da REN Telecom, do Grupo REN. Conta também com mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e internacionais na área de tecnologias de informação e comunicação. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. É também diplomado pela Northwestern University, Kellogg School of Management, IES e ESAD, onde frequentou Advanced Management, Leading Sales Teams e B2B Sales Management. A sessão de hoje terá a duração de 30 minutos e ficará gravada. No final iremos guardar cerca de 10 a 15 minutos para as vossas questões, que poderão ser colocadas no espaço reservado a Q&A. Passo agora a palavra ao professor Rui Franco. Muito bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Eu só queria agradecer a apresentação e só acrescentar o seguinte, que é toda a vida eu trabalhei em business to business, mas entrei nesta profissão de uma forma muito informal, como se calhar muitas das pessoas que nos estão a ouvir entraram, ou seja, sem treino específico, não é? E foi por perceber, a partir de uma certa altura na minha profissão, que não havia treino, pelo menos ao nível universitário, que propus ao ISEG Executive Education a criação deste curso, de que sou co-coordenador com o José Veríssimo. Só para situar aqui um bocadinho, o José Veríssimo falou na primeira série destes micro-webinars. É um curso, estamos a falar um curso de 64 horas, um curso de formação para executivos, e o José Veríssimo abre o curso e abriu esta série falando sobre a estratégia e o alinhamento organizacional, porque no fundo é aqui que tudo começa. Não podemos falar de vendas sem perceber qual é a estratégia da empresa. Depois, antes de mim, o ilustre algarvio João Pargana falou aqui sobre liderança e gestão de equipas comerciais, com enfoque obviamente no business to business, que é uma grande, digamos, especialidade do João, não é? Que conheço há muitos anos. Eu leciono 2 módulos neste curso de formação para executivos, um sobre o processo de vendas e outro sobre as pessoas, tanto do lado do vendedor como do lado do comprador. O que eu diria aqui, uma ideia-chave é: o processo de vendas é a espinha dorsal das vendas business to business e as pessoas a essência de tudo. Ainda mais, como nós demonstramos ao longo do curso, e espero que também possa de alguma forma esclarecer aqui neste webinar, num contexto também altamente digitalizado. E, portanto, o que eu proponho aqui em 15, 16 minutos será lançar alguns teasers sobre estes 2 temas. Enfim, não temos tempo para entrar em grande profundidade, mas sobretudo deixar aqui oportunidades para reflexão. E para primeiro teaser, ainda sobre o tema da especificidade do business to business, eu gostava de começar com uma pergunta assim um bocadinho provocadora, que é: qual é a profissão mais velha do mundo? Eu não vou dar a resposta, acho que toda a gente sabe qual é a resposta habitual a esta pergunta, mas queria só deixar-vos uma reflexão, que é: até nessa profissão, antes de acontecer alguma coisa, tem que haver uma venda, tem que haver uma transação. Portanto, a minha proposta é que, se calhar, a profissão mais velha do mundo é mesmo as vendas, não é? E não é só a profissão mais velha do mundo, é uma profissão muito exigente, como eu disse, não há formação, enfim, é suficiente. Temos esta proposta nós aqui no ISEG Executive Education, mas também eu acho que muitas vezes não está claro a dimensão e a importância do business to business. Tudo o que nós vemos de formação, de livros, de conteúdos, tem muito mais a ver com o business to consumer. Mas se eu vos perguntar, por exemplo, comparando estes dois grandes blocos de negócio, o business to business e o business to consumer, qual é a dimensão relativa entre um e o outro? Qual é a maior? O que diriam? Deixo-vos esta reflexão. Eu não vou dar aqui resposta, mas posso dizer-vos que fiz há pouco tempo um inquérito no LinkedIn sobre isto e os resultados são realmente surpreendentes. Não resisto, no entanto, a dizer que para um país pequeno como Portugal, de economia aberta, em que as empresas se viram rapidamente para a exportação, as vendas business to business são uma parte importante da economia. E já agora, não sei se já repararam, mas todos os unicórnios portugueses são business to business. Enfim, fica aqui este teaser sobre a importância e a especificidade do business to business. Ainda sobre a especificidade, há muitas diferenças entre o business to business e o business to consumer, também há semelhanças. Nós discutimos isso ao longo do curso. Todos nós, ou alguns de nós, já fizemos os cursos de vendas em que depois aparecem os exemplos da
do iPhone, da Coca-Cola, da Heineken, que são exemplos de business to consumer e sentimos-nos ali um bocadinho desconfortáveis porque aquilo não é adequado. E isto para mostrar que realmente esta é que é a diferença. Não? São exemplos que não têm aplicação direta no business do business. Nós falamos sobre isto no curso, mas também aqui deixo-vos uma pista ou uma provocação também, que é, já repararam que quando temos uma reunião business to business, sendo nós do lado do vendedor ou do lado do comprador, a primeira coisa, ou a coisa que fazemos sempre, acho eu, ou pelo menos, enfim, eu faço e a maior parte das pessoas que eu conheço fazem, é ir ver o perfil dessa pessoa no LinkedIn, é perceber, tentar obter informações sobre essa pessoa, não só a nível da função que ela tem na empresa, mas também a nível de experiências pessoais, aquela velha história de qual é que é o clube, enfim, quantos filhos é que tem, pronto, todo esse tipo de coisas, não é? Portanto, a importância das pessoas, não é? No business to consumer isto se calhar não acontece, não é? Quando vão ao supermercado não sabem exatamente quem é que é o diretor da loja, ou nem, muito menos o CEO da cadeia de supermercados, e a vossa marca de carros preferida também aposto que se calhar não sabem quem é o CEO dessa marca. Portanto, deixo aqui também esta questão para pensar, mas para dizer que é por isso que nós falamos não só do processo, mas também da essência, que são as pessoas, não é? Pronto. E antes de passarmos ao processo, eu queria só comentar que este curso é muito enfocado nas vendas complexas, ou seja, não falamos de vendas transacionais, em que aí a importância das pessoas é menor, não é? Estamos a vender por catálogo ou num website, ou seja, o que for, não é nada disso que estamos a falar de vendas complexas. Vendas complexas, por definição, são vendas em que mais do que uma pessoa tem que dar a sua opinião, particularmente do lado do comprador, e aprovação antes de ser tomada uma decisão. E sobre isto, aqui a pergunta que eu deixo também no ar é, no vosso negócio, qual é que é o número de pessoas que normalmente está envolvida do lado do comprador? Quantos stakeholders, formais e informais, ok? Portanto, este número tem vindo a aumentar, tem vindo a diminuir, portanto, isto são reflexões todas que nós discutimos e vemos como tratar ao longo do curso. Pronto, podemos então já passar ao processo de vendas, porque as vendas, independentemente da especificidade, da importância das pessoas, isto pode parecer contraditório, nós acho que no curso tornamos isto bem claro, devem seguir um processo. Eu diria até que as vendas de todas as disciplinas de gestão são aquela disciplina que é mais facilmente processualizável, não é? Portanto, a venda B2B é um processo de criação de valor entre empresas que permite melhorar as vendas, e reparem que eu digo melhorar, não é necessariamente aumentar, pode ser dependendo da estratégia da empresa, lá está, o alinhamento organizacional com a estratégia, pode ser, por exemplo, aumentar o market share, aumentar a penetração, enfim, aquilo que a estratégia da empresa ditar, consoante a fase de vida em que a empresa está, se é uma startup, se é uma empresa madura, aquilo que for, não é? Podemos querer, por exemplo, fidelizar os clientes, enfim, há muitas opções que a estratégia pode ditar. E também esse processo deve claramente permitir-nos tornar as vendas mais previsíveis, porque isso é o que nos permite alinharmos com o resto da organização e tornar toda ela muito mais eficiente e, já agora, torná-las também mais recorrentes, que o cliente tenha uma boa experiência e queira recorrer connosco, tanto na venda, como depois na prestação do serviço, de acordo com as expectativas que lhe prometemos e que criamos. Portanto, nós aqui sobre o processo de vendas começamos com grandes questões, não é? E as grandes questões que eu queria partilhar convosco aqui é o que é isso, um processo de vendas? Para que é que serve essencialmente, não é? Deixo-vos esta pergunta. Pensem lá, o que é um processo de vendas? Deve estar centrado na nossa organização como vendedores ou mais centrado no customer journey, na organização do cliente, não é? E já agora, quais é que são os estágios deste processo? Portanto, fazemos vários exercícios em grupo, não é? Em que as pessoas discutem isto. Quais é que são os estágios? E a resposta aqui, eu vou dar a resposta, é muito fácil. A resposta é quais são os estágios, é a palavra que eu uso mais no curso, que é depende. Ou seja, as vendas business to business são altamente contextuais e, portanto, o processo de vendas é algo que deve estar adaptado não só àquilo que eu vendo, mas também, obviamente, ao mercado em que eu estou a vender e à empresa até, posso estar adaptado à empresa ou ao setor em que eu estou a vender. Portanto, há uma especificidade muito grande. Também refletimos um bocadinho sobre, ao longo das várias etapas do processo de venda, como é que devemos focar o esforço, se mais no início, se mais no fim. Enfim, há aqui o tema da especificidade e o depende, mas não podíamos ficar só por aqui e, portanto, o que fazemos no curso é discutir
estágios genéricos que aparecem, enfim, sempre ou quase sempre em todos os processos de vendas. E, inevitavelmente, o primeiro que se calhar vos saltou à cabeça quando eu vos perguntei há bocado sobre as várias etapas do processo de vendas, é a prospecção. Ninguém gosta de prospectar, não é? Normalmente é desagradável, cold calling, porta fria, como dizem aqui os nossos amigos espanhóis, mas é essencial essa fase para ter um pipeline saudável, ou seja, aquilo que nós introduzimos na entrada do nosso funil de vendas, se for lixo, nós vamos estar a trabalhar lixo, grande parte do processo de vendas, e pode ser que até saia porcaria, ou então não sai nada e andamos a perder tempo, e andamos a fazer perder tempo também àqueles clientes que afinal não eram bem aqueles para os quais a nossa proposta de valor era adequada. Portanto, a prospecção é muito importante e havendo, digamos, uma certa retração dos vendedores em relação à prospecção e de fazê-lo de uma forma contínua e bem feita, eu diria que há que cultivar aqui todo o tema da cultura, também é algo que falamos muito ao longo do curso, cultivar um mindset específico, não é, de otimismo, competitividade, confiança, perseverança, sede de conhecimento, mas também sistematização e flexibilidade. Portanto, realmente parece que precisamos aqui de super-homens e de super-mulheres, não é? Depois também falamos de outra etapa que também está sempre presente, que é a etapa da qualificação. E isto tem muito a ver com outra palavra, que se calhar até é a mesma que eu digo mais ao longo do curso, que é a palavra valor. Nós temos que perceber o que é que tem valor para o nosso cliente. E isto é a diferença entre vender simplesmente ou vender para resolver problemas. Nós estamos aqui para ajudar os clientes, eu sempre digo isto, mas para isso é preciso perceber efetivamente o que é que tem valor para eles. E o que tem valor normalmente não está à vista, não está escrito nos RFPs, porque há uma série de coisas que estão escritas nos RFPs e que até têm valor, mas há outras que não estão. E, portanto, para isso, nós temos que perceber, temos que fazer as perguntas certas, saber fazer perguntas, portanto, trabalhamos sobre isso, sobre a técnica das perguntas, mas, sobretudo também, e porque temos 2 ouvidos e uma boca, saber escutar. Isso é muito importante. Os clientes não querem saber daqueles vendedores que é o show up and throw up, o pitch de vendas. Nomeadamente, eu costumo sempre dizer que os clientes não querem saber para nada dos nossos produtos e serviços. O que eles querem é que nós nos apaixonemos verdadeiramente pelos seus problemas e pelas suas oportunidades. E é aí que nós conseguimos trazer valor. Falamos também sobre objeções, treinamos o tema de como tratar objeções, aqui também deixo só uma ideia, que é não tratar as objeções como problemas, mas como oportunidades, é algo que o cliente realmente precisa. A maior parte das vezes as objeções são legítimas, são genuínas e podem ser um momento interessante. E depois no processo de vendas também falamos sobre a negociação. Esta é uma fase obviamente muito, muito importante, e sendo tão importante nós optamos no curso também por criar um módulo específico, que é feito pelo professor Carlos Correia, que depois também vai fazer aqui um webinar sobre o módulo da negociação, portanto eu não me vou alongar aqui muito sobre isto, o podcast dele vai ser em março, a seguir a mim virá o Pedro Caramê, já vou falar sobre isso, mas eu queria apenas dizer uma coisa, que é uma mensagem geral sobre a negociação que eu acho que é importante deixar, que é, não há natural born negotiators, ou seja, as pessoas não nascem com características especiais para negociar, pode haver pessoas que tenham um bocadinho mais tendência para isso do que outras, mas em geral isto treina-se, não é? É algo que se treina e é isso que o Carlos faz com esse módulo, que é um módulo ao qual também damos muita importância. E portanto, já falei aqui um bocadinho sobre o tema do processo, acho que vos deixei aqui um conjunto de ideias e de provocações, e agora falar sobre as pessoas. As pessoas, como eu disse, são a essência da coisa, e em vendas complexas há muitas pessoas envolvidas, tanto do lado do comprador como do lado do vendedor. E portanto nós falamos dos dois lados. Isto é um módulo específico só sobre esta parte das pessoas que eu dou. E eu diria que portanto, do lado dos compradores são aquilo que habitualmente se chamam as buyer personas. Nós aqui apoiamos numa metodologia que é o Strategic Selling, do Miller-Heiman, e que identifica 4 tipos de buyer personas do lado do comprador. Também não posso, enfim, não tenho tempo aqui para estar a falar sobre esses 4 tipos de buyer personas, mas deixaria aqui um exemplo para reflexão, que é,
vender uma viagem a uma pessoa só não é o mesmo que vender a mesma viagem a um grupo de pessoas. Ou seja, se eu tiver que vender a mesma viagem a um grupo de pessoas, eu vou ter que, vendendo a mesma solução, a mesma viagem, eu vou ter que destacar os aspectos de valor que são mais importantes para cada um dos stakeholders. O pai e a mãe, imaginando que é uma viagem em família, os avós, as crianças, todos eles têm valor, vão encontrar valor diferente e eu vou ter que destacar cada uma dessas etapas, porque há coisas que não vale a pena eu estar a vender ou destacar à avó, que está mais interessada nos museus do que a criança que está mais interessada nos parques de diversões, não é? Pronto, portanto, nós fazemos aqui um estudo específico, temos um case study com base numa empresa que é a Angola Cables, onde depois, enfim, estuda-se o case study e depois fazemos um trabalho em grupo para identificar os stakeholders, também as red flags e aquilo que são os modos de resposta dos vários stakeholders. E com isto trabalhamos a parte das buyer personas, isto é um trabalho, enfim, bastante exaustivo, que eu aqui resumi em 1 minuto e meio. Depois, há que ver que pessoas é que nós precisamos do lado dos vendedores. E eu acho que com tudo isto, acho que devem estar a pensar que precisamos de super-homens ou de super-mulheres. Não é bem isso, mas realmente precisamos de vendedores, vendedoras com características adequadas, mas que não têm nada a ver com a personalidade das pessoas e que, mais uma vez, podem ser treinadas. E é isso que nós procuramos fazer aqui ao longo do curso. Nós aqui apoiamos-nos numa metodologia comprovada, que é a metodologia Challenger, que identifica 5 perfis de vendedores. Enfim, também não posso agora aqui desfiar esses 5 perfis, mas diria que temos que pensar neste mundo cada vez mais complexo, e a pandemia vai aumentar mais a complexidade, qual é o tipo de vendedor que nós queremos ter à frente dos nossos compradores. E claramente, acho que podemos estar de acordo sobre isto, alguém que consiga demonstrar que conhece bem o negócio dos clientes, mas, mais do que isso, que consegue posicionar-se como aquilo que eu chamo de conselheiro de confiança, que fornece insights verdadeiramente diferenciadores aos clientes. Este é o vendedor que os clientes valorizam neste tipo de vendas complexas. E sobre isto terminaria dizendo que não se esqueçam que os vendedores B2B vendem todos os dias, mas os compradores só compram de vez em quando. E isto dá aos vendedores um poder muito grande de poder ajudar os clientes, certo? Pronto, e com isto eu termino, passo ao Pedro para algumas questões que possam ter. Muito obrigado, professor, pela sua breve apresentação. Vamos agora selecionar aqui algumas questões. Primeira questão, professor, qual é a etapa mais importante do processo de vendas? Muito bem, então, pronto, eu falei brevemente sobre isso e então se calhar é a oportunidade de entrar aqui num pouquinho de detalhe. Em relação às etapas do processo de vendas, falamos sobre a questão do esforço, onde é que se deve pôr o esforço, e também sobre a especificidade. Portanto, respondendo de uma forma genérica e independentemente da especificidade do processo de vendas, eu defendo que devemos ser muito mais, não é que haja uma mais importante que a outra, mas devemos ter especial cuidado em pôr maior esforço nas etapas iniciais, ou seja, na prospecção, porque se nós realmente conseguirmos prospectar e introduzir no funil de vendas clientes que sejam mais adequados ao nosso Ideal Customer Profile, enfim, um conceito que depois também discutimos no curso, o nosso perfil ideal de cliente, isso é o que nos permite depois que as etapas seguintes fluam com mais naturalidade. Não vamos estar a lutar entre aspas, com clientes que têm perfis que são desadequados e depois estamos ali a tentar adequar a proposta de valor a um cliente que não tem realmente o perfil que é adequado àquilo que nós habitualmente vendemos. Inclusive, se nós continuarmos a pôr esforço depois na qualificação, na feitura, na elaboração da proposta de valor, eu diria que isto é quase e que normalmente não é isto que acontece. Não é isto que acontece. Normalmente as pessoas são, enfim, pouco criteriosas com a prospecção, não são cuidadosas com a qualificação, e depois quando vão para a negociação, e o Carlos Correia vai ilustrar isso, não vão discutir valor, e por isso é que o módulo do Carlos chama-se negociação orientada a valor, não vão discutir valor, vão discutir preço. E é isso que nós não queremos, certo? Pronto, espero ter respondido.
É o meu take sobre isto. Selecionando aqui uma última questão. Qual a importância do marketing nas vendas B2B? Muito bem, eu confesso que agora percebo que não disse a palavra marketing ao longo de toda a apresentação e realmente o nosso curso é focado em vendas, porque enfim, quisemos fazê-lo assim, porque também há mais ofertas do lado do marketing e achámos que aqui é que estava realmente a lacuna, mas o marketing está omnipresente, embora não tenha sido nomeado aqui por mim, está omnipresente. Aliás, a introdução do curso, feita pelo José Veríssimo, no fundo, passa por aí. O marketing está entre a estratégia e toda a parte do alinhamento organizacional e as vendas. A importância é muita, não é? Foi acrescida, eu acho, pelo impacto da pandemia. Já agora há um podcast que nós fizemos aqui no Executive Education, não sei se depois as pessoas conseguem ter acesso, em que falamos precisamente sobre o marketing nas vendas B2B, que eu recomendo que vejam, tem insights muito, muito interessantes nesse podcast. Mas eu estava a falar da pandemia, levou que os vendedores sentissem, e de alguma forma até tivessem sido obrigados, mas depois começaram a se sentir que podiam fazer a sua jornada de compra sozinhos, de forma digital e sem a ajuda dos vendedores. Muito mais até do que antes, porque já era assim, já tem informação, obviamente, online, digital, e, portanto, o marketing ganha importância porque é a forma da nossa organização vendedora estar mais cedo com os compradores e ganhar um bocadinho de share of mind nessa altura. Portanto, esse posicionamento é absolutamente fundamental, mas não só nessa etapa inicial em que está a gerar awareness e a gerar leads, mas depois também nas vendas complexas, a acompanhar as vendas e a fornecer às vendas materiais, sei lá, white papers, esse tipo de materiais de suporte, casos de estudo, etc., que permitem aos vendedores, e aqui falamos normalmente de ciclos de venda alargados, não são dias, são semanas, meses, né? E, portanto, passa por várias etapas, fala com vários stakeholders, e para cada stakeholder é importante ter materiais que provem que aquilo que nós estamos a propor, que aquilo que nós estamos a querer vender, realmente a nossa empresa consegue fazer, porque já fez com outros, ou porque, enfim, temos estudos que assim o demonstram. E, portanto, esta é a importância do marketing, é imensa. O marketing e as vendas têm que andar de mãos dadas, e isso está omnipresente aqui também neste curso, e pronto, esta é a minha visão sobre o marketing nas vendas business to business. Bom, uma vez que não temos aqui mais nenhuma questão, professor, se o professor concordar, penso que poderemos dar então por terminada aqui esta sessão de esclarecimento acerca do B2B. Muito bem. Gostaria de lhe agradecer mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Gostaria também de agradecer a presença a todos nesta sessão e dizer aqui o último comentário final que estamos ao dispor, caso pretendam saber mais da informação acerca do nosso programa executivo B2B Sales Performance. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Ou seja, se couber todo numa célula, ele põe. Se não couber numa célula, que foi o caso, ele ficou em dia. Ou seja, se eu voltar atrás, eu na vez de lhe dar este espaço para esta célula, como já vão fazer o que ele vai fazer é para lá os 3 minutos. Ou seja, aqui para usar esta opção, o mais importante a ter em conta é que a célula tem que ter dimensão suficiente para levar com tudo aquilo que nós queremos. Senão, ele não vai lá por tudo, vai só por o que couber no espaço que está disponível para a célula. Neste caso, é preciso